Noite, igreja, que a paz seja convosco. Podem tomar o seu assento. Convido você a pegar a Bíblia na primeira carta de Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios 15, 58. Quem achou vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Quero mostrar para todos de primeira mão a Bíblia que eu ganhei de presente de casamento. Para minha amada pastora, esposa, amiga, conselheira, companheira e eterna namorada. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: portanto, meus amados irmãos, permanecer firme. Eu tenho que trocar o óculos também, tá? Nós já mandamos fazer, vou ler pelo celular que eu não estou conseguindo enxergar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Feche os seus olhos, vou ler novamente. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Oremos ao Senhor. O tema nessa noite é: permaneça fiel. Espírito Santo de Deus, eu já te louvo, já te agradeço esta rica oportunidade que o Senhor concede em nossas vidas de estarmos aqui mais uma noite reunido em mais um domingo para cultuar ao Senhor. Obrigado, papai querido, por esta rica e doce presença em nosso meio. Espírito Santo, eu te peço, como de costume, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, que eu diminua e o Senhor cresça poderosamente. Faz mais uma vez, meu Pai, e que a tua palavra possa penetrar, teu Espírito em liberdade, que a palavra do Senhor venha penetrar em nossos corações e transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. O tema nessa noite é: permaneça fiel. Como está difícil permanecer fiel ao Senhor, à sua obra nos dias de hoje. Às vezes eu, você, nós olhamos para tudo ao nosso redor e começamos a pensar assim: será que vale a pena tantos esforços? Será que vale a pena continuar indo aos cultos? Será que vale a pena continuar sendo dizimista, ofertante fiel? Será que vale a pena estar continuando fazendo a obra do Senhor? Será que alguém está percebendo os meus esforços? Será que alguém está percebendo o quanto eu tenho sido fiel, honesto e correto? Será que vale a pena? Mas nesta noite, pelo Espírito de Deus, a palavra veio nos confrontar e nos lembrar uma verdade poderosa que precisa penetrar em nossos corações. Nada que fazemos para o Senhor é em vão. Nada que você faz ao Senhor, nesse momento de você ter saído da sua casa, vindo até aqui para cultuar ao Senhor, isso não é em vão. Com certeza você não veio aqui por causa do Cristiano e nem por causa da Igreja Novo Tempo. Você veio por causa do Senhor. E isso pode ter certeza de uma coisa: moveu o céu em seu favor. Esse ato seu nesta noite não é em vão. Porque em 1 Coríntios 15, 58 nós temos isso. Mesmo quando ninguém talvez agradeça, mesmo que pareça que ninguém vê, Deus está registrando cada ato da sua fidelidade. Deus nessa noite está à procura de servos fiéis. Servos que estão desejosos a arregaçar as mangas e voltar a fazer com todo entusiasmo aquilo que o Senhor chamou você para fazer. A fidelidade é uma semente silenciosa. Por isso que é muito difícil ser fiel. A gente é fiel a Deus há anos, e parece que nada acontece, né?
Às vezes a gente é fiel, e às vezes Deus faz nos voltar para trás, onde nós não queríamos voltar. Mas eu tenho aprendido muito com Deus que ser fiel vale a pena, e o tempo dele sempre é perfeito, independente quando for cumprir o tempo dele em nossas vidas. Porque a fidelidade é uma semente silenciosa. Você planta, talvez hoje, a sua fidelidade está sendo plantada em lágrimas, na rotina das escondidas, mas no tempo certo, o próprio Deus transforma a colheita em honra. É a sua fidelidade a Ele que vai trazer honra dos céus sobre a sua vida. Aqui eu não falo de dízimo e ofertas não, tá? Eu falo de vida com Deus. Eu falo de entrega. Eu falo de renúncia. Eu falo de querer estar disponível para Ele. E hoje vocês vão começar de mim também. Nós vivemos uma luta para manter a constância e a firmeza em estar sempre fazendo algo para o Senhor. E tem que dizer uma coisa: José foi fiel na prisão, Davi foi fiel cuidando de ovelhas, e ambos foram levantados para um grande propósito. Isso precisa estar no teu coração. Deus te separou, Deus te escolheu para um grande propósito. E nenhuma força contrária, nenhuma luta contrária virá sobre você, de a qual você não possa suportar. Talvez as lutas venham sobre as nossas vidas justamente para provar a nossa fidelidade. Para provar se realmente nós confiamos na força dos braços do Senhor ou se confiamos na nossa capacidade. E a mensagem do Senhor para nossas vidas nessa noite ela é muito clara para mim e para você. Permaneça fiel, porque aquele que te chamou, Ele é fiel para recompensar o teu chamado. Deus quer homens e mulheres fiéis. Deus é fiel. E a única coisa que Ele espera de mim, de você, de nós, é a nossa fidelidade. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, 10: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que promessa maravilhosa são para aqueles que são fiéis ao Senhor. O Senhor não está buscando de mim, de você, de nós, perfeição. Porque Ele sabe que não vai encontrar perfeição em nós. Não tem como eu e você, nós sermos perfeitos. Não tem como. Mas tem como eu e você, nós, sermos leais a Ele. Perfeição vai ser difícil encontrar, porque somos humanos. Mas um coração leal, com certeza, Ele pode encontrar. Quem está entendendo? Corações leais, que o ame em todo tempo. Que o ame em todo tempo. Amar Deus quando as bênçãos estão caindo do céu é muito fácil. Querer servir Deus quando está tudo transbordando dentro de casa, quando só você tem paz, alegria, é normal, é fácil. Mas eu quero ver honrar a Deus quando as coisas não estão indo no caminho que desejamos que fosse. Então, isto é ter um coração que busca coisas, ser leal a Deus. Ser fiel não é apenas resistir ao pecado, mas permanecer firme, mesmo em meio às provações. Aleluia! E não é fácil ser fiel nas provações. Não é fácil. A fidelidade de Deus é a nossa segurança. Você sendo fiel em Deus, e você se mantém seguro no mundo espiritual. Há uma proteção do céu sobre a sua vida, porque a palavra de Deus diz em Timóteo, capítulo 2, versículo 3, se formos fiéis, se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Mesmo em nossa infidelidade, o Senhor continua permanecendo fiel por nós. Isto é amor. Isto é amor. Mesmo em meio às nossas imperfeições e às nossas infidelidades, o Senhor continua fiel. Mas a nossa fidelidade pode vacilar, mas dele nunca muda. A fidelidade do Senhor nunca falha. E no tempo dele, a promessa do céu virá sobre a sua vida. Essa constância divina nos sustenta ao continuar. Tá calor hoje, né? Deus, Ele é constante. A sua fidelidade é constante.
Então essa fidelidade é o que nos alimenta, é que precisa te alicerçar. Independente da forma que você está vivendo, Deus é fiel. E eu quero dizer algo para você. Terceiro tópico. Quem planta com fidelidade, colherá honra. Quem planta fidelidade, colherá honra. Isso eu falo em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas, em todas as áreas. Principalmente ser fiel com o teu chamado. Principalmente ser fiel com aquilo que Deus entregou em suas mãos. Principalmente ser fiel àquilo que Ele chamou você para fazer. Um exemplo muito lindo é de José. José foi fiel no anonimato, nas injustiças, na prisão. Não abriu mão da sua integridade. No tempo certo, Deus honrou diante de Faraó. Ei, no tempo certo, Deus vai honrar você. Creia nisso, em nome de Jesus. Não importa o tempo de Deus é perfeito. Ele vai te preparar para o tempo de honra. E eu quero declarar em nome de Jesus, o tempo de honra dos céus está chegando sobre a sua vida. O tempo de honra dos céus está chegando sobre a sua casa. O tempo de honra dos céus está chegando sobre a sua área profissional. O tempo dos céus de honra está chegando sobre a sua vida financeira. Mas tudo vai depender da sua fidelidade. A fidelidade prova quem você é quando ninguém está olhando. Quem é você quando ninguém está olhando? Isto é ser fiel. Fidelidade prova quem é você quando ninguém está olhando. Quarto tópico que eu aprendo como é importante ser fiel. O trabalho feito para Deus nunca é em vão. Em Colossenses capítulo 3, 23 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo que nós fazemos aqui, meus amados, fazemos para o Senhor. E o Senhor quer separar eu e você para uma grande obra. Pode ter certeza disso. Só que essa grande obra precisa nascer em teu coração. Deus não quer que nós ficamos apenas aqui nesse local. Deus tem algo grande para realizar através de mim, através de você, através de nós. Vai depender da nossa fidelidade, da nossa constância. Entendendo que tudo nós fizemos, fazer de todo o coração. Não para o cristiano, não para uma placa de igreja, mas para o reino dos céus. Porque tudo que fazemos para o Senhor, Ele vai te compensar. Talvez o cristiano vai ser ingrato, não vai saber te dizer obrigado em alguns momentos. Mas Deus, Ele sempre vai registrar. Estou registrando a obra de cada um aqui. E no tempo do Senhor, Ele vai te honrar. Pode parecer que ninguém viu seus esforços. Pode parecer que ninguém vê você talvez caminhar de pé até para a igreja. Ou você tomar um banho correndo, ou jantar, ou almoçar correndo, ou deixar a janta pronta correndo. Tudo correndo. Pode parecer que ninguém está vendo os seus esforços. Mas o Senhor anota cada detalhe. E no tempo dele, Ele vai recompensar o tempo certo. Aleluia. O quinto ponto que eu aprendo aqui nessa noite: a fidelidade é pequena agora, mas é grande diante de Deus. Talvez você está achando, nossa, eu estou fazendo algo tão pequeno, mas tudo em nossas vidas começa pequeno. Ninguém nasce grande. Nós nascemos bebê, ninguém nasce grande. O que nasce grande é monstro, mas tudo em Deus começa pequeno. A fidelidade é pequena agora, mas é grande diante de Deus. Deus não vai entregar em nossas mãos algo grande enquanto eu e você, nós não formos fiéis em coisas pequenas. Enquanto eu e você, nós não formos fiéis nesse pequeno espaço que estamos dando aqui, Deus não vai nos levar em espaços grandes. Então Ele chama eu e você nessa noite para fidelidade. Porque a palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 16, versos 10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no mínimo. Para a honra e glória do Senhor Jesus, eu ganhava X. Sempre fui fiel no X, nos meus dízimos e nas ofertas.
Hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus duplicou o meu X. Eu continuei fiel no dízimo e nas ofertas. Deus só honra você quando você é fiel no pouco. Não tem como Ele te honrar se você não for fiel no pouco. Isso eu falo financeiramente e também em tudo em nossas vidas. Se você não for fiel nos seus 5 minutos de oração, não tem como Ele multiplicar os seus 5 minutos de oração. Se você não for fiel na leitura da Bíblia, não tem como Ele multiplicar a sua dedicação na leitura da Bíblia. Se você não for fiel no seu tempo com Deus, não tem como esse tempo com Deus se multiplicar. Em tudo em nossas vidas que precisa começar com pouco, mas precisa começar com fidelidade ao Senhor. A fidelidade pequena é agora, mas é grande diante do Senhor. E Deus tem falado muito forte no meu coração. Ele quer honrar cada um de nós, porque Ele tem visto o esforço de cada um de nós. Ele tem visto as lutas de cada um de nós. Mas há um pequeno desleixo, talvez nosso. Nós estamos nos reparando na nossa fidelidade. Me perdoe com toda franqueza e com muito amor eu falo isso. Quando nós deixamos de vir cultuar ao Senhor por coisas tão pequenas, estamos deixando de ser fiel a Ele. Porque Ele separou esse espaço para nós cultuar a eles. Mesmo no corre-corre, a vida sempre vai ser corrida, sempre, sempre. Mas se nós dedicarmos tempo para Ele, nós vamos ver que vale a pena ter esses minutos com Ele. E tudo em nossas vidas depende da fidelidade. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Ser fiel nas pequenas coisas é o treino que nos prepara para responsabilidades maiores. Esta semana eu fui pregar numa igreja, qual chama o bairro lá, Carol? Noreste Lopes, perto de vocês lá. Noreste Lopes, fui terça-feira, fui lá pregar. Eu estava no caminho e Deus falou muito forte no meu coração: filho, a sua obediência de você ter pregado na rua, eu te levei para pregar em uma outra igreja. Se prepare, eu vou te levar para mais lugares, mas vai depender da sua fidelidade para comigo. Se você fazer o que eu te pedi, pode ter certeza que as portas irão se abrir. Eu senti muito forte, eu estava no Uber, eu fui quase chorando no Uber. Quase chorando, porque nós tínhamos tanta pouquinha gente da igreja, nem na rua, mas eu peguei com o mesmo entusiasmo, porque eu fiz para o Senhor. Foi ordem do Senhor, eu recebi muito de Deus, o Ricardo, na nossa reunião aqui pastoral. E Deus vai nos honrar. A tua fidelidade traz honra. A tua fidelidade traz honra. Ser fiel em pequenas coisas é o treino que prepara você para responsabilidades maiores. Entende? Quem gosta de costurar aqui? É difícil que o ruim de gostar de costurar, né? Ainda mais quando agora tem aqui. Então entenda uma coisa. A fidelidade é o fio de costura de toda a nossa caminhada com Deus. Quer ter um casamento próximo, filho? Começa a ser dizimista, ofertante, filho. Prende tudo que vem rebate, as suas bênçãos. Começa certo. E você vai ver o campo se abrir para a tua vida. E não dar dinheiro para a igreja. Não é sobre dinheiro. É sobre um ato de fidelidade. É sobre um ato de caminhar sobre princípios. Aprenda isso. Vença. Você precisa vencer. Porque se você não conseguir vencer isso, você está lutando contra a maré. A fidelidade em tudo na vida. Fidelidade no jejum, fidelidade na oração, fidelidade na entrega, fidelidade no cultuar, fidelidade em ler a Bíblia, fidelidade em orar, fidelidade em abraçar, porque às vezes Ele manda nós abraçar até os nossos inimigos. Nossa, e como é duro quando Ele manda abraçar os nossos inimigos, hein? Como é difícil poder chegar lá. Eu quero que você vá lá e dê um abraço naquela pessoa que falou um monte de coisa para você. E você vai lá e dá um abraço. Você nem sabe por quê, mas você lá faz o 10. Isso é fidelidade. Fidelidade é o fio que costura toda a nossa caminhada com Deus. Paulo, do 1 Coríntios, capítulo 15, 58, ele nos lembra que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Em João, Apocalipse 2,10, nos aponta para a recompensa eterna, que é a coroa da vida. Olha que coisa mais linda e maravilhosa para quem é fiel. Ser fiel até da morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Em Colossenses, vemos que até a tarefa mais simples pode ser feito em um culto a Deus. Hoje estava eu e o Cezinha limpando aqui. Nós estamos limpando, nós começamos a limpar uma hora, 1h30. Aí depois a gata foi fazer o almoço. Aí eu falei, filho, vamos jogar água.
Ele falou, pai, não precisa jogar agora não, vamos passar um paninho aqui. Eu falei, mas vai ficar bom? Eu vou passar, você vai ver. Aí ele passou o pano e ficou bom. Eu falei, foi ele. Nós fizemos com maior alegria, com maior amor. Com certeza, talvez eu não falei para ele, nós acabamos de fazer, eu nem falei obrigado para ele. Mas com certeza ele gravou. Deus gravou esse PVB que ele fez hoje aqui. Isso é um ato de amor. Isso é um ato de... Preparamos um ambiente para Deus e um ambiente para vocês. Porque nós queremos que você esteja confortável. Embora meio apertadinha, meio quente, mas confortável. E Deus vai nos dar algo mais confortável ainda. Mas vai depender da nossa fidelidade. José nos mostra na prática que a fidelidade, nos escondido, prepara o terreno para a honra em público. Entenda isso. A fidelidade às escondidas te honra em público. Por isso que Deus fala, né? Fecha a porta do seu quarto, buscai e ele vai te honrar em público. Esses versículos se completam com um quadro de fidelidade. Então entenda, põe isso no teu coração. A fidelidade começa no cotidiano, é sustentada pela constância em Deus, é provada nas dificuldades e no tempo certo é recompensada por Ele. A fidelidade começa no cotidiano, sustentada pela constância em Deus, provada nas dificuldades e no tempo certo é recompensado por Ele. A fidelidade que você vive hoje será a colheita da sua vitória amanhã. Entenda isso, por favor. Eu ia ministrar, estou em uma palavra já preparada para ministrar, estou saltando esse tempo de Deus. Tempo de céus abertos. Mas para nós podermos viver esse tempo de céus abertos, precisa nascer em nós, transbordar em nós a alegria de ser fiel. Isso precisa estar gerado em nós. A fidelidade que você vive hoje será a colheita da sua vitória amanhã. Agora vamos trazer para nossas práticas nos dias de hoje. Eu gostaria que você começasse a analisar. Gostaria que você começasse a analisar a sua vida durante a semana. Desde o seu trabalho até as responsabilidades em casa, como se fosse um ato de adoração. Comece a fazer essa semana, tudo que você for fazer, faça ato de adoração. Se quiser fazer comida, faça comida adorando ao Senhor. Se estiver lavando louça, embora eu não goste de lavar louça, não é bom lavar louça, eu não gosto, mas faça adorando ao Senhor. Faça adorando. Eu prefiro lavar roupa do que prefiro lavar roupa. Lavar roupa não é o que lavo, né? Eu ponho na máquina bate sozinha, depois só põe no varal. Mas lavar louça, eu tenho que gostar. Eu não gosto não, mas eu faço. Mas faça adorando ao Senhor, porque se tem louça suja para lavar, é porque o mantimento teve sobre a sua mesa. Se tem casa para limpar, nós limpamos aqui hoje, é porque tem moradia para você morar. Faça honrando ao Senhor, faça adorando ao Senhor. E identifique uma área em que você tem sido tentado a desistir. Qual é a área na tua vida que você tem tentado a desistir? Se você tem se relaxado, renove o seu compromisso de ser fiel. Renova o seu compromisso de manter fiel a Ele. Ora pedindo que o Espírito Santo te ajude a permanecer constante, mesmo quando ninguém percebe. Quero desafiar você espiritualmente nesta noite, pela Espírito Santo de Deus, não só você, quanto a mim também. Escolha uma pequena atitude de fidelidade. Escolha uma pequena atitude. Vamos ver, eu estava no serviço, eu ainda estou me adequando a chegar no horário. Lá entra às 7h30, eu estou vindo almoçar em casa, a gente passa um pouquinho do horário, e eu já fiquei sabendo lá que se passar do horário, você tem que pagar a hora, né? Então eu estou me policiando para chegar no horário. Então você se policie para chegar no horário, terminar algo que você prometeu. Talvez você falou que ia ler a Bíblia esse ano todinho e parou pela metade, nem terminou, né? Volte a fazer talvez que você prometeu, chega no horário, termina algo que você prometeu, volta. Se você não é dizimista, volta a ser dizimista, volta a ler a Bíblia, volta a jejuar, entrega isso como culto ao Senhor. Faça isso, igreja. Quando nós estamos aqui entregando os dízimos, você não está entregando o dízimo na casa do Senhor apenas, você está fazendo culto ao Senhor com o seu salário. Eu não sei se você viu um vídeo que eu pus no grupo da igreja, não é sobre valores, é sobre o dinheiro não ser, você não ser escravo do dinheiro. Às vezes nós não queremos ser dizimistas, mas gastamos com tantas coisas que não havia necessidade de gastar, e onde estaria o dízimo que pode ser devolvido ao Senhor. Isso é fidelidade. Então que você possa se avaliar e vencer, que a minha oração nessa noite vai ser que o Espírito Santo te convença, e você tenha a ousadia e trepidez de voltar a ser fiel aonde você tem sido infiel.
Talvez nós tenhamos sido infiel no devocional que Deus quer conosco. Talvez Deus peça um devocional para nós fazermos, nós ficamos tentando não querer fazer. Seja fiel naquilo. Talvez não seja fiel numa oração. Deus pede para nós orarmos para alguém e nós queremos relutar para não orarmos. Talvez Deus manda fazer uma oração para alguém e a gente quer relutar e não fazemos. Talvez manda a gente abençoar a vida de alguém financeiramente. A gente reluta e não abençoa. Ei, tudo que você faz por ordem dos céus, o céu recompensará sobre a sua vida. Tudo que você faz. Então, que a minha oração nessa noite, o Senhor venha nos ensinar a ser fiel em cada detalhe em nossas vidas. Que eu, que você, que nós não desanime diante da ingratidão ou dos esquecimentos dos homens. Se alguma vez eu fui ingrato com vocês por alguma coisa que vocês fez a nós e eu não agradeci, me perdoa. Mas eu tenho certeza de uma coisa, tudo que você fez em minha vida, na vida da minha família, talvez eu não fui grato a agradecer, mas tenho certeza de uma coisa, o Senhor escreveu lá no céu. O Senhor escreveu e com certeza Ele vai te honrar. E eu tenho pedido para Deus para Ele honrar vocês cada vez mais. Que a honra que Deus está derramando sobre a minha vida, eu tenho, Senhor, derrama dobrado sobre a tua igreja. Do nome de Jesus. Então, que a nossa ingratidão, o esquecimento, nós precisamos que nos lembre que o Senhor vê todas as coisas. Que a nossa constância em Ti produza frutos eternos. Honre o Teu nome e o nome de Jesus. Que você possa entender isso. Nós possamos dizer, Senhor, ensina-me a ser fiel em cada detalhe da minha vida. Que eu não desanime diante da ingratidão, diante da luta, diante das coisas não dar certo, que eu não desanime. Que eu seja, que diante da ingratidão e do esquecimento dos homens, mas me lembre sempre, o Senhor vê todas as coisas. Que a nossa constância em Ti produza frutos eternos, que venha honrar o nome do Senhor e o nome de Jesus. Eu quero dizer para você que a nossa caminhada com Deus, eu não sei se você já brincou de quebra-cabeça. Quem brincou de quebra-cabeça aqui? É dificultoso, né? Assim é a nossa vida com Deus. É uma quebra-cabeça. Se nós queremos encaixar uma peça onde Deus não quer que encaixamos, não vai dar certo o quebra-cabeça. Às vezes nós teimamos no quebra-cabeça, né? Nós falamos que quer colocar aquela peça lá e acha que é, e vai ver no fim da coisa, não é. Assim é a nossa vida com Deus. Nós possamos aprender a ser fiel no quebra-cabeça da vida. E diante das lutas, você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai te honrar no tempo dele. Eu quero dizer, para me encerrar aqui, não tem mais uma palavra curta, mas que ela venha ser cirúrgica em nosso coração. Lembre-se, sua fidelidade em Deus abrirá o céu em seu favor, para glorificar o nome do Senhor Jesus e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Você crê nisso? Então lembre-se, sua fidelidade em Deus abrirá o céu em seu favor, para glorificar o nome do Senhor Jesus e derramar bênção sem medida sobre a tua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Quem quer bênção de céu aberto sobre a tua vida? Vamos aprender a ser fiel. Se você pode, se coloque de pé. Deus faz presente neste lugar. É você e o Espírito Santo de Deus. Você vai falar com Ele. Eu pedi uma Bíblia para minha esposa de presente, porque eu estava muito viciado em celular. Então eu preciso voltar para a Bíblia, só que não estou enxergando mais. Mas graças a Deus, a fidelidade de Deus é tão bom que hoje a gente teve condições de fazer exame de vista. Nós estamos fazendo exame de vista, eu e o pastor. Está 2 ceguinhos, aumentou quase 3 graus nos nossos olhos. Nós vai ter que usar óculos para sempre agora, de frente e de perto. Mas o óculos vai ficar pronto dia 10 e eu vou voltar com a minha Bíblia. O Espírito Santo cobrou muito e eu falo, filho, larga o celular, vem para minha capa, vem para o meu livro e vai ver o que eu vou fazer contigo. Isso é fidelidade. Então que nós possamos aprender isso. Sei que a idade não ajuda mais, né? As vistas aqui esforçam, mas Deus vai te honrar, viu? Tenha certeza disso. Então, que você possa hoje estar rasgado no seu coração e sair daqui com a seguinte conclusão: eu preciso ser mais fiel. Eu falo de mim mesmo, eu falo por mim, porque eu preciso ser mais fiel. Adore ao Senhor e depois nós vamos orar. Aleluia. É você e Deus agora.
perdão. A palavra foi lida, a palavra foi ministrada. Glória a Deus, aleluia. É você e Deus. Glória Aleluia. a Deus. Aleluia. Depois nós fomos como igreja, nós vamos levantar a voz de oração. Adora Ele. Glória a Deus. Aleluia. Santo. Glória a Jesus. É você e Deus agora. Aleluia, Senhor. Vale a pena permanecer fiel. Aleluia, Jesus. Glórias a ti.